Imagine a cena. Você está prestes a fazer um exame médico importante. A consulta ainda não aconteceu, mas a sua mente já começa a trabalhar. Você se vê recebendo más notícias, ou imagina longos tratamentos, ou até mesmo se projeta em cenários sombrios de dor e perda. Outro exemplo, amanhã haverá uma entrevista de emprego. Antes de chegar a hora, você já se imagina gaguejando, esquecendo palavras e sendo mal avaliado. E assim, antes que qualquer coisa real aconteça, você já experimentou o peso da derrota. Esse hábito de sofrer antes da hora é mais comum do que parece. No vocabulário atual, chamamos isso de preocupação crônica, de ruminação ou de ansiedade diante do futuro. Mas os antigos estoicos já haviam diagnosticado o problema há mais de 2000 anos. Para eles, esse hábito mental não era apenas um incômodo psicológico, era um erro de julgamento que nos roubava a tranquilidade. Sêneca, um dos filósofos mais importantes do estoicismo, resumiu isso numa frase que atravessou os séculos: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não sofremos apenas uma vez, quando o acontecimento de fato chega. Sofremos antes em nossa cabeça, e muitas vezes sofremos ainda mais nesse ensaio mental do que no próprio evento. Marco Aurélio, imperador e filósofo, também se advertia contra esse costume em suas meditações. Ele lembrava a si mesmo que o presente é o único tempo que temos e que deixar a mente se perder em projeções sobre o futuro é desperdiçar o único instante real da vida. O sofrimento antecipado, dizia ele, nos escraviza a um tempo que ainda não existe. Diante disso, surge uma dúvida fundamental: como parar de sofrer por antecipação? Como lidar com essa tendência natural da mente humana de se adiantar aos fatos e multiplicar os próprios tormentos? Para responder, precisamos entrar no coração da filosofia estoica, porque nela encontramos não apenas explicações, mas também exercícios práticos que podem nos libertar desse círculo vicioso. O primeiro passo é entender o diagnóstico estoico. Os estoicos afirmavam que não são os fatos que nos perturbam, mas as interpretações que damos a eles. Entre o acontecimento e a nossa reação, existe sempre uma mediação, o juízo. O problema é que, muitas vezes, aceitamos representações mentais que não foram examinadas. Quando uma ameaça se aproxima, seja um exame, uma entrevista de emprego, o risco de perder algo valioso, permitimos que a mente fabrique cenários inteiros. São verdadeiras peças de teatro interiores, com diálogos imaginários, humilhações e finais trágicos. O corpo enganado reage como se tudo fosse real, acelera os batimentos, aperta o peito, tira o sono, mas tudo isso nasceu de uma mera ficção mental. Sêneca advertia que esse sofrimento extra é pior que o verdadeiro, porque nos rouba forças antes do tempo. Ao gastar energia com fantasmas, chegamos enfraquecidos ao encontro com a realidade. É como se lutássemos contra um inimigo invisível durante a noite inteira, e quando amanhece, já estamos exaustos antes mesmo da batalha real começar. Para se libertar desse círculo, os estoicos propõem um critério fundamental: distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Essa ideia, atribuída a Epiteto, foi também adotada por Sêneca e Marco Aurélio. Dependem de nós apenas nossas escolhas interiores, a maneira como julgamos os fatos, nossas intenções, nossos desejos e nossas ações guiadas pela razão. Não dependem de nós o corpo sujeito a doenças, a opinião dos outros, a sorte ou o acaso. Quando sofremos por antecipação, quase sempre estamos tentando controlar o incontrolável. Queremos garantir que a entrevista seja perfeita, que o exame traga boas notícias, que nada de ruim nos aconteça. Mas a vida não funciona assim. Se reconhecemos os limites do nosso poder, encontramos serenidade. Podemos agir bem no presente, nos preservar da melhor forma possível e então aceitar com dignidade o que vier. Outro ponto crucial para os estoicos é a educação do desejo. Sofremos por antecipação porque
desejamos que tudo se mantenha como está: a saúde, a estabilidade financeira, o reconhecimento dos outros. Quanto mais absolutizamos esses desejos, mais nos apavoramos diante da possibilidade de perdê-los. A solução é não suprimir totalmente o desejo, mas ordená-lo. Os estoicos ensinavam que devemos preferir coisas boas, como saúde, amigos, prosperidade, mas sem confundi-las com um bem supremo. O único bem absoluto para eles é a virtude: agir com justiça, coragem, sabedoria e temperança. Se conseguimos mudar esse eixo, perdemos o medo de catástrofes futuras, porque já não dependemos de circunstâncias externas para viver bem. Mas os estoicos não defendiam ingenuidade. Eles sabiam que a vida traz reveses e que é preciso estar preparado. Daí nasce uma prática chamada premeditação dos males. Trata-se de imaginar de forma breve e racional os obstáculos que podem surgir em uma situação. Por exemplo, se vou me mudar de cidade, posso me preparar para a solidão inicial, para a dificuldade de adaptação e para os imprevistos da burocracia. Ao imaginar essas possibilidades, não me entrego à ansiedade, mas treino a mente para lidar com o que pode vir. É como uma vacina, uma pequena dose de imaginação controlada que fortalece contra o medo exagerado. Esse exercício é sempre acompanhado de uma cláusula de reserva: quero que dê certo se nada impedir. Com isso, aceito a realidade como ela vier, sem apego excessivo a um resultado único. Marco Aurélio propunha outro exercício, a chamada visão de cima. Quando nos sentimos dominados pela ansiedade, podemos imaginar a cena de uma perspectiva elevada, ver a cidade de cima, depois o país, o planeta, o universo. Nessa escala, nossos problemas que pareciam gigantescos se revelam pequenos. Isso não diminui sua importância prática, mas recoloca as coisas na proporção correta. Uma entrevista de emprego, uma crítica recebida, um atraso inesperado, nada disso é uma tragédia cósmica. É apenas um episódio dentro de uma vida breve, que, por sua vez, é apenas um ponto no fluxo imenso do tempo. Essa mudança de escala dissolve parte do pânico e nos ajuda a voltar ao presente com mais sobriedade. Sêneca também recomendava um exercício curioso: de tempos em tempos, viver de forma deliberadamente simples, vestir roupas modestas, comer alimentos básicos, abrir mão de luxos. E então, nesses dias, perguntar a si mesmo: é isso que eu temia? Ao experimentar voluntariamente a perda do conforto, descobrimos que não somos tão frágeis quanto imaginávamos. Esse treino reduz o medo da privação futura. Afinal, se já suportamos de bom grado o desconforto, não precisamos tremer tanto diante da possibilidade de perder privilégios. Assim, a mente deixa de sofrer por antecipação porque já sabe que pode enfrentar a adversidade. Os estoicos também falavam do destino, não como uma força cega, mas como uma ordem racional da natureza. Eles diziam que o destino guia os que consentem e arrasta os que resistem. Isso não significa passividade, mas uma aceitação ativa. Faço o que está ao meu alcance e acolho o que não depende de mim com serenidade. Alguém que aguarda um diagnóstico não controla o resultado, mas controla a coragem de buscar ajuda, o cuidado com o corpo e a disposição de iniciar um tratamento se necessário. O sofrimento antecipado só o enfraqueceria. A aceitação, ao contrário, dá forças para agir quando a hora chegar. Muitos interpretam mal o conceito estoico de apatia. Não se trata de indiferença ou frieza, mas de liberdade em relação às paixões destrutivas. É natural sentir medo, tristeza ou abalo. O que os estoicos ensinam é a não deixar que esses sentimentos se tornem donos da nossa alma. Sêneca dizia que é normal estremecer diante de um trovão repentino. O que a filosofia pode nos ensinar é a não continuar tremendo depois que entendemos o que aconteceu. Marco Aurélio, em suas reflexões, reconhecia momentos de cansaço e irritação, mas voltava sempre ao princípio. O importante é agir com retidão, não se perder em exageros emocionais. Pensemos em alguém prestes a participar de uma reunião decisiva. A ansiedade se manifesta: insônia, nervosismo, medo da crítica. Como reagiria um estoico? Primeiro, perguntaria: o que depende de mim?
preparar os argumentos, descansar, manter uma atitude respeitosa. Segundo, faria uma breve premeditação. Talvez haja críticas. Se houver, posso ouvir com calma e aprender algo. Terceiro, lembraria a cláusula de reserva. Faço o meu melhor se nada impedir. Por fim, voltaria ao presente, deixando o futuro para o seu tempo. Outro exemplo, imagine alguém esperando o resultado de um exame. A mente cria cenários de doença, dor e morte. O corpo responde com angústia. O conselho estoico seria: não se deixe esmagar por fantasmas. Enquanto o resultado não chega, cuide do corpo, converse com amigos, pratique a serenidade. Se o resultado for bom, terá evitado sofrimento inútil. Se for ruim, estará mais forte para enfrentá-lo. Um dos maiores motivos de ansiedade é o medo da opinião alheia. O que vão pensar de mim? E se eu falhar diante dos outros? Sêneca advertia que a fama é instável, sujeita a humores que não controlamos. Marco Aurélio lembrava que devemos agir pelo bem comum, não pela vaidade pessoal. Quando mudamos o foco da aprovação externa para a retidão interna, diminuímos o poder que os julgamentos futuros têm sobre nós. O medo de críticas se transforma em motivação para agir com justiça e sabedoria. É importante notar que o estoicismo não condena a prudência. Planejar, se preparar, tomar precauções, tudo isso é racional e desejável. O que se deve evitar é o pânico antecipado. Se tem uma prova, é sábio estudar com antecedência, mas é inútil passar o mês inteiro imaginando fracassos. A prudência prepara, a ansiedade paralisa. Os estoicos sabiam que esse aprendizado não se conquista de uma vez por todas, é um exercício diário. Marco Aurélio escrevia suas reflexões todas as noites para reforçar a disciplina interior. Sêneca escrevia cartas a seus amigos, os lembrando e lembrando a si mesmo de que a filosofia é prática de vida, não um discurso vazio. Eles sabiam que haveria recaídas, que em alguns dias a mente voltaria a se perder em antecipações, mas também sabiam que a virtude está em recomeçar. A filosofia não é perfeição imediata, é treino constante. Sofrer por antecipação é desperdiçar a vida em fantasmas, é viver duas vezes a mesma dor, primeiro na imaginação, depois na realidade, quando ela de fato acontece. O estoicismo oferece um caminho para escapar desse círculo, distinguir o que depende de nós do que não depende, educar os desejos, praticar a premeditação dos males, adotar a visão de cima, treinar o desapego e a simplicidade. Acima de tudo, ele nos ensina a habitar o presente, o único tempo que existe, a única ocasião em que podemos agir. O futuro virá, como sempre veio, trazendo consigo alegrias e dores, mas se nos dedicarmos a viver bem agora, chegaremos a ele com mais serenidade e coragem. E assim, como ensinavam Sêneca e Marco Aurélio, deixamos de ser escravos da imaginação para nos tornarmos senhores de nós mesmos.